Isso, está gravando. Então, ó, Daniel, vou fechar o meu microfone e tá liberado para você projetar, tá ok? Bom dia, professora. Aqui é o Carlos. Bom, Eu vou tudo bem, projetar. Carlos? Tudo bem? E com você? Tudo. Joia. Carlos, você sabe como é que você projeta? Ao lado, você já em cima, no Teams, você tem ali a câmera, o microfone e tem um quadradinho com a setinha. Você vai clicar nele e pedir área de trabalho, Sim, certo? sim. Só um momento. Tá. Tá, eu vou fechar meu microfone para não dar interferência no seu, mas a minha câmera está aberta. Só me chamar. Tá bom? Podem começar, então, uma boa apresentação para vocês. Agora são 7h08, vocês vão ter aí no máximo até umas 7h20, tá? A gente vai prolongar um pouquinho, mas a gente vai tentar fechar. Vai dar certo. Então, vamos lá. Conseguem ver a tela? Sim. Eu ainda não estou conseguindo, não, cara. Estou vendo a minha imagem. Agora sim, agora sim. Agora apareceu. Ok. Bem, a gente vai começar explicando as pilhas alcalinas. O funcionamento das pilhas alcalinas se baseia nas reações de óxido-redução, que promove o fluxo de elétrons do polo negativo para o polo positivo da pilha. As pilhas alcalinas são constituídas de uma barra de grafite, que funciona como polo positivo da pilha, para efeito de condução elétrica. As pilhas alcalinas também são constituídas de uma pasta interna e de uma pasta externa. A pasta interna ela é constituída de dióxido de manganês, de hidróxido de potássio, água, grafite e amido. A pasta externa é constituída de cloreto de zinco, hidróxido de potássio, água e amido. Toda a pilha é protegida por uma fina camada de papelão. A pilha tem um tampo superior de aço, um tampo inferior de aço e essa armadura lateral, como vocês podem ver na imagem, também é feita de aço. E, bem, se tratando das semi-reações que acontecem na pilha, que são descritas aí na imagem, no ânodo, que é o polo negativo da pilha, ocorre a reação de zinco mais duas hidroxilas, que produzem hidróxido de zinco, mais 2 elétrons. Por produzirem 2 elétrons, por liberarem 2 elétrons, essa reação ela é caracterizada como uma reação de oxidação. E no cátodo, que é o polo positivo da pilha, ocorre a semi-reação de dióxido de manganês, mais água, mais 2 elétrons, produzindo óxido de manganês 3, mais 2 hidroxilas. E por ganharem 2 elétrons, essa reação ela é caracterizada como uma reação de redução. E, bem, conforme vocês podem ver na imagem, a reação global, que seria a soma dessas duas semi-reações, fica zinco mais dióxido de manganês mais água, produzindo hidróxido de zinco mais óxido de manganês. Bem, e passando para o próximo slide, que a gente vai falar a respeito das baterias de chumbo, da estrutura da bateria de chumbo. Eu acho que está com delay. Pode passar para a bateria de chumbo. Isso. Beleza.
falando da estrutura da bateria de chumbo, a bateria de chumbo é uma associação de pilhas, conforme vocês podem ver na imagem. A bateria é constituída de compartimentos, cada compartimento é uma pilha, e observando um compartimento que constitui a bateria, veremos uma pilha, seguinte esquema, onde o polo positivo são placas ligadas em série, e o polo negativo também são placas ligadas em série. Conforme o desenho, essas placas são intercaladas e conectadas. Entre as placas existem um material isolante, para evitar que as placas entrem em contato. O polo positivo, que é o cátodo, é composto por placas de chumbo com PbO2, e o polo negativo, que é o ânodo, é composto por placas de chumbo. E este conjunto de placas encontra-se imerso numa solução de ácido sulfúrico, ou H2SO2. E a gente termina falando a respeito da estrutura, e eu passo para o meu colega Carlos, que vai falar a respeito do funcionamento. Bem, as placas de chumbo, elas são revestidas de óxido de chumbo, né, as placas negativas, e são ligadas ao conector positivo. Daí, enquanto as placas de chumbo, que são as placas positivas, são ligadas ao conector negativo. Elas são separadas por um tipo de papelão ou plástico, que é chamado de separador microporoso. Esse conjunto é colocado, né, como o Daniel disse, num compartimento, e elas são mergulhadas numa solução aquosa de ácido sulfúrico, com uma densidade de aproximadamente 1,28 gramas por centímetro cúbico. Bem, a densidade desse ácido sulfúrico ajuda a identificar se a bateria está descarregada. Então, quando essa densidade diminui para um valor abaixo de 1,20 gramas por centímetro cúbico, isso quer dizer que o ácido sulfúrico foi consumido e assim a bateria se encontra descarregada. Bem, é por isso que essas baterias, no geral, elas são mais duráveis. Bem, agora falando sobre o outro tipo de bateria, são as baterias de lítio, ou íon lítio. No caso, antes da bateria de lítio, tem a bateria de lítio-iodo. Bem, essas baterias, elas possuem, como o nome já diz, o principal componente é o lítio, que tem algumas características interessantes, como o fato de ser mais leve. É um metal menos denso. Então, para você ter uma ideia, o lítio ele consegue boiar na água, porque ele é 2 vezes menos denso. Bem, isso ocorre porque se dá o fato do lítio possuir apenas 3 prótons e 3 nêutrons. Existem 2 tipos de baterias de lítio, que é a de lítio-iodo e a de lítio-íon. Bem, falando sobre a história, ela foi desenvolvida para ser usado em diversos, falando das aplicações, na verdade, em diversos dispositivos, como hoje ela é encontrada em marca-passos, baterias de celular, enfim, tem uma série de aplicações. Pelo fato dela ser mais leve. Os eletrodos são formados por lítio, na verdade, e um complexo de iodo. Ficam separados ali por meio de uma camada cristalina, de iodeto de lítio, que permite, assim, a passagem da corrente elétrica. O lítio metálico funciona como o anodo dessa pilha, ou seja, é o polo negativo que oxida, perdendo, assim, elétrons. E já o cátodo, que é o polo positivo, se reduz, recebendo elétrons, que é o complexo de iodo. Outro tipo de bateria é a bateria de íon lítio. Ela leva esse nome porque o seu funcionamento se baseia no movimento dos íons de lítio. Bem, ela é atualmente aplicada em telefones celulares, a gente encontra na maioria dos dispositivos, e ela possui ali uma diferença de potencial de 3 a 3,5 volts.
O anodo e o cátodo são formados por átomos dispostos em planos, como se fossem lâminas, com espaços onde esses íons podem se inserir. O anodo é formado por grafita com o metal cobre e os íons se intercalam nos polos de estruturas hexagonais de carbono, formando a substância que a gente vê aqui, na semi-reação. Assim, temos que os íons de lítio saem do anodo e migram por meio de um solvente não aquoso para o cátodo, conforme mostra aqui a ilustração. Bem, essas baterias elas são recarregáveis, é um fato interessante delas, por isso tem uma gama ampla de aplicações. E para fazer esse processo de recarga, basta usar uma corrente elétrica externa que vai provocar a migração dos íons no sentido inverso, né? Bem, no mais, é isso que tínhamos a comentar sobre as baterias. Muito bem, Carlos, muito bem, Daniel. É isso mesmo. Com relação, né, às pilhas alcalinas, baterias de chumbo, baterias de íon lítio, a ideia principal é aplicar aquele conceito que nós vimos, o que é ânodo, o que é cátodo, né, onde é reação de oxidação, reação de redução, onde está corroendo, onde não está, e a solução eletrolítica. Vocês explicaram muito bem. É só uma pergunta. O que é pilhas alcalinas? O que é essa nomenclatura pilhas alcalinas? Você sabe explicar? Por conta... calma aí, deixa eu... por conta, se eu não me engano, do hidróxido de potássio, por se tratar de um meio básico. Isso, então a solução eletrolítica, o eletrólito, né, é uma base. E a base, né, ela dissocia ou ela ioniza? Bem, não estou me lembrando bem, ela ioniza? Não, a base se dissocia, porque ela é formada por uma ligação iônica. Não é isso? Ocorre o que? A dissociação. Agora, no caso, né, do eletrólito, no caso das pilhas de chumbo, você já tem quem, Carlos? É o ácido sulfúrico? É o H2SO4? Pode ser o H2SO4? Sim, é o ácido sulfúrico, né? Isso, só que aí no caso o ácido sulfúrico, ele é formado por ligações covalentes, mas ele sofre o quê? Ionização, não é isso? E aí eu também tenho íons, então a solução eletrolítica ela tem que ter íons, porque senão não tem como conduzir, né, conduzir os elétrons, tá certo? Então, pessoal, alguma dúvida com relação a pilhas, baterias de chumbo, baterias de íon lítio? Os meninos explicaram muito bem. Alguém não compreendeu? Gostaria de fazer alguma pergunta para o Carlos e o Daniel? Tá claro? Sim ou não? Bom dia, bom dia. Tudo Só bem uma aí? pergunta, Pode falar, Felipe. Lucas, bem rápido. Eu só não entendi a parte que fala por que elas duram mais, as baterias alcalinas. Daniel ou o Carlos que vai responder? Bem, a pilha alcalina ela dura mais em comparação com uma pilha comum, por conta que, por ela se utilizar de um eletrólito e de hidróxido de potássio e não um ácido, ela não vai produzir um gás amônio que vai impedir que vai dificultar a passagem desses elétrons. Pelo que eu me lembro é isso. É um eletrólito, né, que tem o que? Baixa resistividade. Ou seja, você tem um fluxo de elétrons, porque você tem, na verdade, uma mistura, né, de hidróxido de potássio, pode ser utilizado também hidróxido de sódio, ou pode ser utilizado, inclusive, cloreto de zinco. No exemplo aqui do livro, ele dá com cloreto de zinco também, que é um sal, que é também o quê? Um excelente eletrólito. Então, compostos que, né, tem possibilidade de fluxo de elétron com grande facilidade. E não a formação, né, de um outro. Ele só ocorre o quê? Por isso que eu perguntei. Ele dissocia ou ele ioniza? Né? Ele dissocia.
Então, ou seja, eu tenho os íons ali presentes, né? Cátion e ânion. Então, eu tenho ali um fluxo elétrico, baixa resistividade. É aquela ideia, eu coloquei água, coloquei sal e coloco os polos positivo e negativo, eu consigo acender a lâmpadazinha. Por quê? Porque eu tenho fluxo de elétrons. É uma solução eletrolítica. Tá bem? Tá claro isso ou não? Mais alguma pergunta? Sim? Então tá bom. Então a gente vai assim, passando, depois, se tiver vocês lembrarem de alguma pergunta, alguma dúvida, a gente volta no final do seminário. Só para a gente, estou fazendo algumas observações pontuais. E depois no final a gente fecha. Tema 2, deixa eu só ver quem que é que vai apresentar o tema 2. Quem é que vai apresentar? Senão eu vou ter que voltar aqui no meu papelzinho. É célula a combustível e como retardar a corrosão. É isso? Tema 2? Bom dia, Sim, é bom isso, dia. professora. Quem é que vai apresentar? Quem é o representante? Sou eu, aí é a Nicole, né, professora? Aí quem vem apresentar é eu, o Lucas, a Maria Eduarda e a Laura. Nicole, Maria Eduarda, Lucas Lucas e Laura. e Laura. Uhum. Ok, 1, 2, 3, 4. Sim, Tá. Então, ó, eu vou fechar aqui o meu microfone e vocês já podem projetar, ok? Combinado? pode projetar aí, Lucas. Tá dando pra ver? Alô? Sim, tá dando pra ver a tela. Tá sim. Bom, bom dia, gente. Eu sou o Lucas. O meu grupo, a gente é composto pela Nicole, pela Laura, Maria Eduarda e por mim. A gente vai apresentar dois conteúdos sobre eletroquímica, que seriam a célula combustível e depois como retardar o processo de corrosão. É que o índice sobre as partes que a gente vai apresentar. E primeiro a gente vai começar falando sobre a célula combustível. Bem, as células a combustível, no geral, o que elas são? Elas são baterias que elas vão funcionar com base na oxidação de um combustível. Então, o fluxo de elétrons ele vai ser gerado porque um combustível que vai estar entrando dentro dessa bateria, ele vai oxidar e vai fornecer esses elétrons. E aí eu vou ter uma composição dessa bateria, dessa célula. No caso, eu vou ter um anodo, que você vai ter a ocorrência de uma oxidação do combustível, e aí ele vai fornecer elétrons para a formação da corrente elétrica. Você vai ter o cátodo, que é onde vai ocorrer a redução de uma outra espécie química, e que essa espécie vai reagir com o combustível. No caso, geralmente, das que a gente viu, é só o oxigênio que vai ser usado, o gás oxigênio, para poder fazer essa reação. E aí, essa reação que ocorre no cátodo vai liberar um produto final, que vai ser liberado pela célula. E tem uma membrana, assim como a maior parte das células que a gente vê até agora, todas têm, que é uma membrana separadora de eletrólitos, que ela separa o cátodo do ânodo. Só que ela, apesar de separar o cátodo do ânodo, ela permite a passagem de íons. Então vai ficar passando íons nessa membrana. E aí, para exemplificar esse processo com uma célula mais simples possível, a gente utiliza a exemplificação com a célula de hidrogênio, que usa o hidrogênio como combustível e a outra espécie química como o gás oxigênio. Então, o que vai acontecer? De um lado da bateria da célula, no ânodo, vai estar entrando gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele vai ser absorvido pelo ânodo e o que for excesso de gás hidrogênio, ele vai sair. Só que o que vai acontecer? Quando esse gás hidrogênio ele é absorvido pelo ânodo, ele sofre um processo de oxidação. Ele vai perder os elétrons
E aí, o que vai gerar? Eu vou ter uma semi-reação. Deixa eu colocar isso aqui. Não está aparecendo. Mas eu vou ter uma semi-reação de oxidação, em que eu vou liberar dois íons H+, e 2 elétrons. No caso, para poder igualar isso lá na frente, a gente fala que ele vai liberar 4 moléculas, 4 íons H+, e 4 elétrons. E são esses elétrons que vão percorrer o fio condutor, e que está acoplado à carga, e vai gerar essa corrente elétrica. Lá do outro lado, no cátodo, o que vai acontecer? O gás oxigênio ele vai estar entrando, ele vai ser absorvido pelo cátodo, e o que vai acontecer? Os íons H+, eles vão atravessar a membrana. E quando eles atravessam a membrana, eles se encontram com o oxigênio que está acoplado e ainda se encontra com 2 elétrons que estão vindo da reação de oxidação do próprio gás hidrogênio. O que vai acontecer? Quando eu tenho a junção de 2 moléculas de gás oxigênio, 4 íons H+, mais 4 elétrons, eu vou ter a formação de 2 moléculas de água. Então, no mesmo passo, no cátodo que tinha entrado o gás oxigênio, saiu água, que foi o produto da reação, e gerou-se uma corrente elétrica nessa célula. Então, teve todo um processo de uma reação química que gera uma corrente elétrica, uma reação de oxirredução. E no caso, você vai ter uma equação global, que vai ser 2 moléculas de gás hidrogênio no estado gasoso, mais uma molécula de gás oxigênio no estado gasoso, forma 2 moléculas de água no estado líquido. E as considerações sobre a célula de hidrogênio é que a vantagem que ela tem é de que ela não é poluente. Ela libera somente água como produto e isso acaba sendo bom para o meio ambiente. Só que quais são os problemas que a gente encontra com células a hidrogênio hoje em dia? Armazenamento do hidrogênio é muito difícil. Ele pode escapar muito fácil, ele pode se tornar um processo caro para produzir o hidrogênio, por quê? A produção dele é feita a partir da eletrólise da água. E aí, o que acontece? Demanda muita energia. Então, a energia e a poluição que eu economizei na utilização da célula hidrogênio, eu gastei lá na produção do hidrogênio. Então, hoje ainda se vê em métodos que vão utilizar aí o etanol e o metanol, as células a combustível, mas ainda se tem sem a procura por métodos para poder viabilizar o uso de células a hidrogênio, porque seria um ganho para o meio ambiente. Agora vai começar a parte de como evitar corrosão e é com a Nicole. Oi, gente, bom dia. Então, para falar de maneiras de evitar a corrosão, acho melhor que a gente explique, né, o que é corrosão primeiro, para vocês entenderem. Tá todo mundo me ouvindo, né? O termo... Sim. O termo corrosão é usado para se referir ao processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural de determinado material causado pela ação do meio. Então, tipo assim, qualquer desgaste, aquele tipo de coisa assim, que vai causado pela ação do meio, pela ação natural, vai ser corrosão. Existem 3 tipos de corrosão. A corrosão eletroquímica, corrosão química e corrosão eletrolítica. Eu vou falar sobre a eletroquímica, porque ela é que ocorre especificamente com os metais, né? E que é pertinente ao nosso seminário. A corrosão eletroquímica ocorre quando o metal está em contato com um eletrólito, que um eletrólito é uma solução condutora ou condutor iônico que envolve áreas anódicas e catódicas ao mesmo tempo. E assim, esse contato, né, vai formar uma pilha de corrosão. Essa pilha de corrosão normalmente é o óxido de ferro 3 monohidratado, que é basicamente a ferrugem que a gente conhece. Essa ferrugem normalmente é liberada quando ocorre a oxidação do ferro, o que geralmente vai ocorrer, né, porque o metal ficou exposto ao ar úmido ou à água. Pode passar, Lucas. Aqui. Eu vou falar, né, o método que eu vou falar sobre como evitar a corrosão é a galvanização. Galvanização é um método usado para evitar a corrosão
ou para aprimorar a aparência de um metal. Esse método, né, consiste no recobrimento de um metal com uma fina camada de outro metal mais nobre, que nesse caso quer dizer menos reativo. Assim que o material for coberto, que nesse caso o material que foi coberto, né, que está sendo protegido, ele vai ser o mais propenso à oxidação. Então a gente vai recobrir ele com um que é menos propenso a isso. Aí ele vai ter uma maior vida útil, né? Porque ele não vai estar em contato constante, né, com o ar e com a água. Aí, assim, normalmente esse processo de revestimento ocorre de duas maneiras, esse processo de galvanização. Por meio da eletrólise, onde o metal a ser revestido funciona como um cátodo, e o metal que irá revestir a peça funciona como um anodo. Aí, eletrólise, para quem não se lembra, é o nome dado ao processo que utiliza energia elétrica para realizar uma transformação a qual, de maneira autônoma, não se processaria sozinha. E o outro método de recobrimento, né, é a imersão do metal que você quer revestir no metal fundido que vai revestir ele. Então, você vai imergir ele naquele metal líquido, né? Aí, assim, na galvanização, o metal mais usado normalmente é o zinco. Mas, assim, o cromo e o níquel também são bastante usados, porque eles têm nomes próprios, né, para os revestimentos, assim. E quando é revestido de cromo, é cromagem, e quando é revestido de níquel, é niquelagem. Essa foi a minha parte, gente. Pode passar, Lucas. Vocês conseguem me ouvir de boa? Sim. Sim, Maria Eduarda. Sim. Sim. Tá bom. Bom, eu vou falar sobre o processo de evitar a corrosão, a passivação. Aí, como diz no próprio slide, o processo de passivação ele consiste na criação de uma película protetora sobre a superfície de metal, né? Vai evitar a corrosão. Este processo ele pode ocorrer naturalmente ou também ser induzido por ácidos oxidantes, né? Como exemplo, nós temos o aço inox, que esse nome vem de inoxidável. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar nisso. E ele é bastante resistente à corrosão devido à adição de crômio à liga metálica. Ele passou por esse processo de passivação. O crômio ele reage com o gás oxigênio e aí eles formam essa barreira protetora contra a corrosão. E esse é um processo também para evitar a corrosão. Passa para mim. Pode passar. Professora, só uma coisa. Quem acabou de apresentar foi a Laura, tá? Aí antes dela foi eu, Nicole. Agora é a Duda. Então agora eu achei que fosse a Maria Eduarda que estava apresentando. Quem que falou agora foi a Laura, então? Foi. Ok. E agora é a Maria Eduarda, Agora, é isso? sim, agora eu vou Então, falar tá de ok. anodização e os revestimentos. Ok. A anodização ela é uma das aplicações da eletrólise, que consiste em revestir peças metálicas com fumióxido como forma de tratamento de superfície para conferir ao material características desejáveis, em geral, resistência à corrosão, desgaste ou apelo decorativo, como tingimento, a fim de torná-lo mais atrativo. Existem dois tipos de anodização: a criação de uma barreira de óxido, utilizada em metais como alumínio, nióbio, tântalo, titânio, tungstênio e zircônio, e o processo especialmente aplicado ao alumínio permite a criação de uma camada porosa de óxido, muito mais espessa que a primeira. Posteriormente, é possível fechar esses poros, resultando no conhecido alumínio anodizado. Metal de sacrifício ou ângulo de sacrifício é qualquer material utilizado em estruturas submetidas a ambientes oxidantes com o objetivo de ser oxidado em seu lugar. Esse metal deve possuir menor poder de redução do que o material utilizado na estrutura.
consequentemente, maior poder de oxidação, para que possa ser sacrificado e protegê-la. O zinco e o magnésio são metais comumente utilizados com esse objetivo. A utilização de um metal de sacrifício é um método de proteção catódica. Um exemplo é o ferro, que é utilizado em cascos de navio em contato com a água do mar. No caso, ele se oxidaria muito facilmente se não houvesse um metal de sacrifício, normalmente magnésio. Pode ir para o passar, Lucas. Entre os revestimentos, há a proteção de superfícies com tintas específicas. No caso, pode-se impedir o contato do ferro com o oxigênio do ar por muitos anos, aplicando-se uma camada de tinta protetora, como o Zarcão, ou outras tintas mais eficientes à base de polímero. No cotidiano, é muito comum o uso do Zarcão para revertir peças metálicas, tais como portões, grades, janelas, entre outros. O Zarcão é uma tinta constituída de uma suspensão oleosa de tetróxido de chumbo, que adere bem ao metal porque é um óxido insolúvel. Sua função é simplesmente impedir o contato do ferro com o oxigênio do ar. Se essa película protetora for riscada ou sofrer desgaste com o tempo, o ferro irá se oxidar, por isso a necessidade da manutenção constante. E a gente encerra por aqui a apresentação do grupo. Ok. Muito obrigada, né, Nicole, Maria Eduarda, Lucas e Laura. E só vou fazer um fechamento geral, aí depois no final a gente volta, se for, caso tenha dúvida, né? Mas basicamente vocês deram aí, né? O Lucas falou muito bem o que é uma célula de combustível, e aplicando então o conceito novamente de reação de oxidação-redução, né? E a reação, então, uma reação química, né? Gerando aí energia química, através da transferência de elétrons, a produção de energia elétrica. E a Nicole falou muito bem sobre o que é corrosão, né? Então, tinha colocado aí como retardar a corrosão, mas não tem como falar como retardar a corrosão se não falar o que é corrosão, né, Nicole? E é exatamente isso que você colocou, né? É um processo de degradação, né? Ou parcial ou total dos materiais, não necessariamente metálico, certo? Dentro desses mecanismos de corrosão tem o eletroquímico, tem o químico e o eletrolítico, né? A eletrólise, que agora vem o tema 3, que vamos falar exatamente o que é eletrólise, mas você já definiu o que é eletrólise, inclusive. Então, o eletroquímico, né, o que nós estamos conversando aqui, que é um processo espontâneo, natural, né, diferença de potencial. E aí, logicamente, para eu impedir essa corrosão, né, esse processo de degradação, eu tenho que criar barreiras. Uma delas é diminuir a resistividade da minha solução eletrolítica. Diminuir a resistividade significa o quê? Diminuir o fluxo de elétrons. E aí eu posso, através de quê? De películas de proteção, né, da minha região anódica, ou de películas de proteção da minha região catódica também, isso pode acontecer, ou simplesmente colocar alguém que tem maior potencial de oxidação, então ele vai oxidar no lugar do meu material. Isso chama-se proteção catódica, né? E aí a proteção catódica, na verdade, ela tem várias subdivisões. Só para vocês terem uma ideia, né? Tem pessoal da área de engenharia, essa linha aí de proteção catódica hoje é uma das mais exploradas, né? No mercado das engenharias, quando se fala em corrosão, né? E tem engenheiros, né, sejam todas as linhas da engenharia, principalmente da engenharia mecânica, da engenharia civil também, se especializa, né, mestrado, doutorado, só em proteção catódica, porque não existe só proteção catódica. E ainda a proteção catódica, ela se divide em proteção catódica eletroquímica, proteção catódica por corrente impressa. Então, e isso é algo, tem muita matemática, muita física, para calcular realmente, projetar essa estrutura para que você tenha uma proteção. A corrosão é um gargalo na sociedade tecnológica e ela representa hoje mais de 10% do PIB dos países, né? Então, é um gargalo porque nós temos que repor esse material que foi degradado, porque o processo de corrosão é um processo espontâneo, ou seja, ao contrário do processo metalúrgico, o retornar à origem, é aquilo que nós estudamos em ligações.
tudo procura estar a condição de menor energia e maior estabilidade. Então, eu estou corroendo para eu voltar à minha origem, certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou sendo rápida porque o tempo nosso está curto, né? Teria muito mais coisa, mas enfim, vocês estão me surpreendendo. Então, de parabéns todos os dois grupos que apresentaram. Tem alguém que gostaria de questionar alguma coisa? Sim ou não? Podemos ir para o tema 3? Tema 3, quem é o grupo do tema 3? Que é conceito de eletrólise e eletrólise ígnea e a obtenção de alumínio. É isso? Tema Sim, 3? professor. Estou certo? Nós, chamamos nós. É você. Exatamente. Então, vamos lá. Pode começar? Professora, Pode falar. só avisando, parece que um dos nossos membros não conseguiu aparecer. Ele não apareceu aqui, então eu vou apresentar a parte dele. Eu estava olhando aqui na lista e não apareceu, não sei o que aconteceu. Ok? Certo. Quem que é quais são os integrantes do seu grupo, Enzo? Fala para mim. Você, Enzo, Fábio e Paulo. A gente tentou achar outro integrante, Fábio... mas a gente não conseguiu achar outro integrante. A gente não conseguiu achar ninguém. Tá certo. Então, Enzo, Fábio e Paulo. E quem não veio, deixa eu ver quem não está aqui. Foi o Paulo. O Fábio está aí. Paulo, né? O Fábio tá. O Paulo não conseguiu entrar, então. Bom, eu vou marcar aqui. Então, eu vou fechar meu microfone aqui para dar liberdade para vocês falarem. Qualquer coisa, eu faço tinindo assim. Se eu precisar falar, você me chama que eu abro o microfone. Ok? Ok, tudo bem. Então, vamos lá. Beleza. Antes, vamos começar. Você lembra como a gente tinha antes? O Volta foi lá e ele criou aquela célula voltaica, não sei o que eu acho, tem as células galvânicas, a bateria, a gente já viu tudo isso. Quando isso aconteceu, quando eles inventaram isso, qual foi a primeira reação do cientista? Vamos brincar um pouquinho com essa nova coisa que a gente tem, né? Vamos ver, vamos tentar aplicar ela nas coisas, ver o que acontece, né? O que acontece se a gente aplicar essa corrente nova que a gente acabou de descobrir nas coisas. Eles foram brincando, tudo mais. E aí o que aconteceu é que eles foram observando que algumas reações bem estranhas. Por exemplo, eles pegavam essa célula, colocavam na água, uma água preparada, uma água meio com uma preparação. E o que acontecia é que você tinha um dos lados ali oxidava no sentido do oxigênio, ele virava um óxido, e o outro saiu um gás que era inflamável, que a gente hoje conhecia como gás hidrogênio. E eles foram brincando e foram acontecendo algumas dessas reações. Essas reações, hoje em dia, é o que a gente conhece como eletrólise. O que é uma eletrólise? Bem, uma eletrólise é basicamente é você aplicar uma corrente em algum sistema, e essa corrente vai fazer que alguma reação que não aconteceria espontaneamente aconteça. Como assim? O melhor jeito de a gente ver isso é usando um exemplo. Vamos comparar. O exemplo vai ser a gente vai fazer uma célula eletrolítica, que é uma dessas fazer eletrólise bem simples. Ela é bem parecida com a célula que a gente tinha antes, a galvânica. Aquela célula galvânica voltaica que a gente tinha antes. Aquela com zinco e cobre. Eletrolítico aqui. Esse aqui é o cobre. Esse aqui é o zinco. Esse aqui é o cobre. Tanto que eu acho que é até interessante comparar as duas. Essa aqui é a célula que a gente tinha antes. E agora a gente vai ter uma coisa um pouquinho diferente. Agora, em vez de a gente conectar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma bateriazinha aqui. Vai fazer justamente aquilo que eu falei. A gente vai colocar uma bateriazinha aqui. Beleza, o que isso aqui vai fazer? Como é que isso aqui é diferente disso aqui? O que vai acontecer? Bem, antes você sabe o que acontecia, né? Aqui você tinha a reação de redox, né? Você tinha o fluxo de elétrons para cá, você tinha uma tensão aqui, esse aqui era você tinha a oxidação do zinco, que era o ânodo, você tinha a redução do cobre, que virava o cátodo, e tudo mais. Aqui era negativo, e aqui era um polo negativo, e aqui era um polo positivo. Beleza. O que vai acontecer diferente quando eu introduzir essa fonte? Bem, o que essa fonte vai fazer? Esse aqui é o polo negativo dela, esse aqui é o polo positivo dela. Ela vai basicamente forçar uma reação a acontecer. Como assim?
Esse polo positivo, desculpa, eu acho que eu inverti a polaridade, desculpa. Aqui. Não, é isso? É isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente forçar que aconteça o inverso do que estava acontecendo aqui. O cobre, esse polo positivo aqui da fonte, ele vai puxar os elétrons aqui do cobre. Então, o que vai acontecer com o cobre? O cobre, agora, ele está perdendo elétron, agora é ele que está sendo oxidado. E esses elétrons que vêm do cobre vão ser empurrados no zinco. E agora, o zinco ele vai ser reduzido. Então, a gente tem basicamente a reação reversa. E como o cobre está sendo oxidado, ele vira, como vocês talvez lembram, ele vira o ânodo. E o zinco vira o cátodo. Só que do mesmo jeito que antes, aqui ele está empurrando elétrons para cá, então aqui vai ter um potencial negativo. E aqui vai ter um potencial positivo. Então a gente tem uma situação basicamente inversa. Antes, por exemplo, a gente tinha que o cobre ia começar a acumular resíduos aqui e o zinco ia começar a corroer, né? Ele ia começar a ser oxidado. Aqui vai ter o inverso. O zinco vai começar a acumular resíduos aqui e o cobre vai começar a corroer, ele vai ser oxidado. Vai começar a corroer. Então a gente tem literalmente a situação inversa. Isso aqui é muito útil para a indústria, extremamente útil para a indústria, porque às vezes você quer fazer essas reações inversas, e aí para você fazer isso, você pode só você coloca uma corrente, alguma corrente, e aí você força essa reação a acontecer. Então, falando na indústria, vamos falar de um tipo de eletrólise, que nem todas as eletrólises são iguais. Aqui a gente vai falar de só um dos tipos dele, de eletrólise, que é uma que é extremamente utilizada na indústria, que é a eletrólise ígnea. Ígnea, talvez você saiba, talvez, sei lá, de rochas ígneas, tem relação a alguma coisa quente, ardente, né? Vem do grego, se não me engano, de ardente. Então, é uma coisa quente. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um composto, a gente vai derreter ele, a gente vai fundir ele, né? Vai transformar ele no estado líquido, em uma coisa sólida, vai transformar no estado líquido, e a gente vai fazer eletrólise nesse composto. Ele vai fazer a eletrólise. Como assim? Vamos usar aqui um exemplo que é extremamente utilizado na indústria, que é um desses tipos de reação, porque a indústria usa para você, por exemplo, conseguir sólido, você pegar versões metálicas de alguns elementos. Um deles é o sódio. Como é que eles fazem isso? Eles pegam o cloreto de sódio, ou seja, o que a gente chama de o sal de cozinha. E eles pegam e fazem essa eletrólise com o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio fundido. Como isso aqui acontece? Você tem um containerzão. Aí nesse containerzão você tem o cloreto de sódio fundido. E além disso, você tem dois eletrodos. Esses eletrodos, diferente de antes, o que a gente vai querer que eles sejam inertes, ou seja, eles não participem da reação de nenhuma forma. Eles não vão participar, eles só vão fazer ela acontecer, mas eles não vão participar dela. A gente conecta eles e a gente coloca uma fonte. A gente tinha feito antes. Tanque. Negativo, positivo. O que acontece quando a gente derrete cloreto de sódio? Acontece a desassociação do sal, né? Você vai ter um monte de íons aqui, né? Íons positivos de sódio e íons negativos de cloro. Eles vão ficar aqui, né? E o que acontece quando eu aplico tensão suficiente naquela bateria? O que vai acontecer? Bem, essa fonte aqui, ela vai forçar os elétrons para fora desse aqui, né? Esses dois eletrodos, aliás, são geralmente de grafite ou de platina, porque a gente quer que eles não reajam e sejam resistentes ao calor, né? Para você fundir o cloreto de sódio, você precisa de 800 graus Celsius, basicamente, e um ATM, 800 graus Celsius, é quente, por isso que é ígnea. Então, o que vai acontecer é que essa bateria aqui, ela vai forçar os elétrons para fora desse aqui. Esse aqui vai ser, então, tá acontecendo aqui uma reação, tá acontecendo uma... vai forçar os elétrons para cá, então vai ser tá saindo os elétrons, então é o ânodo, né? E aqui vai receber os elétrons. Aqui vai ser então um cátodo.
O que vai acontecer? Bem, esses elétrons que estão entrando aqui, em vez de eles ficarem aqui fazendo aqueles negócios, eles vão passar para os íons de sódio, né, que são positivos, vão falar, opa, tem elétron aqui. Eles vão bem aqui e vão, que eles eram positivos, né, tinha os íons positivos, eles vão vir aqui e vão pegar e vão virar sódio, vai virar sódio, só que sólido. Então, sódio sólido. Então, vai acumular sódio aqui. Vai ter uma acumulação de sódio sólido aqui, no cátodo. Os íons de cloro, eles são negativos. Aqui você está tirando os elétrons, você vai ter um positivo aqui, não é? Então, o que eles vão fazer? Eles vão doar esse elétron para esse ânulo. E é o que vai acontecer quando eles fizerem isso, eles vão virar gás clorídrico, Cl2. E provavelmente eles vão, né, ir para cima aqui e se você não capturar eles, eles vão ir saindo, né? Então, olha o que a gente fez. A gente conseguiu, através dessa reação, usar o cloreto de sódio para conseguir o que é principal, que é o sódio metálico. Aí você pode extrair esse sódio metálico, porque ele é bem utilizado para várias aplicações industriais. E você pode usar ele, produzir ele a partir dessa reação. Quimicamente, o que está acontecendo aqui? Bem, vamos analisar as reações. Primeira coisa que você tem aqui é você tem a desassociação do sal, né? Na+, 2Na+, 2Cl+, menos, né? Após isso, você vai ter o quê? Você vai ter uma reação de oxidação. De quem? Quem está sendo oxidado aqui? O cloro. Ele está perdendo elétron e está sendo oxidado. Você vai ter 2 cloros. E ele vai virar o gás clorídrico. Aí depois disso, você tem a reação de redução, que é o do sódio, que ele está ganhando elétrons. Então, lembrando, esse aqui está no estado líquido. Esse aqui está no estado... Esse aqui vai sair no estado gasoso. Aqui está no estado líquido e líquido. Ok. E você vai ter o sódio, que ele você vai ter 2 íons de sódio líquido. E eles vão virar 2 sódio agora sólido. Somando tudo isso aqui, você vai ter o quê? Você vai ter a reação total. Aqui. Você vai ter, bem, lembrando que aqui ele vai liberar, que é uma reação tem que fazer o balanço, né? Então aqui, desculpa, faltou. Não. Aqui ele está sendo oxidado, então você vai ter que ele vai dar os elétrons dele, né? E aqui ele está sendo reduzido. Então ele vai você vai ter os elétrons aqui, vai ter os 2 elétrons aqui. Somando tudo isso aqui, somando as reações todas, você vai ter o quê? Os elétrons vão cancelar, não é? O sódio vai cancelar com sódio. Faltou aqui, aliás, eu não puxei esse bagulho aqui. Oh, meu Deus. Desculpa a bagunça, tá? Vai, fica aqui. Aqui, pronto. Vai cancelar. Aqui, né? E a gente vai ser 2 NaCl líquido. Vai virar 2 Na sólido. Um de gás clorídrico. Essa vai ser a reação. Bem, antes agora quando a gente analisou as equações das reações da reação, né, a gente pode analisar essa fonte aqui, porque não é qualquer tensão que eu colocar aqui que vai fazer a reação ir, não é? Então, quanto eu tenho que colocar? Bem, a gente está basicamente, o que a gente está fazendo? Está opondo a tendência natural, que aconteceria naturalmente. Então, o que a gente tem que fornecer para a gente opor isso? A gente tem que fornecer, no mínimo, o contrário do que seria natural. Uma tensão contrária do que você teria antes, né? Você teria o quê? Aqui você teria uma tensão negativa, você teria uma diferença de potencial negativa nessa reação. Se você pegar os potenciais padrões, isso aqui é uma simplificação, né? Porque a gente está trabalhando com 800 graus Celsius, né? Não vai ser os potenciais padrões, mas de forma de simplificação, você vai ter que, essa reação aqui teria um DDP de menos 4,07 volts.
Ou seja, essa fonte, no mínimo, vai ter que ter 4.07 volts para opor isso aqui, para meio que cancelar isso aí. Só que, na prática, se você for só 4.07 volts, não vai fazer quase nada de reação. Vai ficar bem... Ela vai acontecer muito pouco. Então, por exemplo, na indústria, o que você vai encontrar? Você vai encontrar... Eles vão aplicações, vocês vão aplicar na ordem de kilovolts, megavolts. E a corrente, que é o importante, vai estar na ordem de quiloamperes, para você produzir, sei lá, toneladas disso em uma quantidade de tempo razoável, basicamente. E é isso para essa reação. Agora o Fábio vai falar sobre outra aplicação industrial desse tipo de reação de eletrólise ígnea, que é a eletrólise do alumínio. Bom dia, eu vou começar falando aqui um pouco sobre a obtenção do alumínio, né? Ok, então, vou começar, né? Bem, o processo de obtenção de sódio metálico, né, ele é feito através da eletrólise, né, que o nosso grupo está apresentando aqui, né? Obviamente. Isso foi baseado, né, no método desenvolvido pelo químico britânico chamado Humphrey Davy. Bem, no início do século XIX, né? Acho que por volta mais ou menos de 1807, o Humphrey estava tentando utilizar a energia elétrica gerada pelas baterias para decompor as substâncias, né? Daí, quando ele tentou fazer isso com hidróxido de potássio, né, ele percebeu a formação do potássio metálico, né? E por conta de sua reatividade, ele reagia com o gás oxigênio, né, do ar mesmo, né, e também com a água, o que fazia com que ele se incendiasse. Aí produziu uma chama, né, obviamente. Daí o Davy, partindo do mesmo princípio, né, ele sintetizou o sólido metálico. Só que, fazendo isso, né, ao sintetizar o metal alumínio, o Davy viu que as coisas eram um pouquinho mais complicadas do que ele tinha pensado. Então, a dificuldade que ele encontrou foi que quando ele tentava fundir esses compostos, na verdade, eles se decompunham. Então, depois, né, o tempo foi passando e os cientistas continuaram a estudar esse processo de eletrólise. Daí, após várias pesquisas, em 1886 foi desenvolvido um método, basicamente, que permitiu a produção do alumínio em larga escala. Ele foi criado por dois químicos. Foi o químico alemão Charles Hall e o químico francês Paul Héroult. Eu acho que é assim que fala sobre o nome dele. Então, que o desenvolveram um independente do outro, né, ao mesmo tempo. E tipo assim, depois disso, o preço do alumínio chegou a cair bastante. Se vocês terem uma ideia, em 1885 ele custava, tipo, $100 a libra e 5 anos depois, $2 a libra. Enfim, né? Aí, tá, mas o que eles fizeram então? Basicamente, o Hall e o Héroult, eles encontraram um jeito de contornar o problema da alta temperatura de fusão do óxido de alumínio, que tem um ponto de fusão dele quase 2.000 graus Celsius, né? Que era justamente o que encarecia o processo de eletrólise. Então, para contornar esse problema, os dois foram lá e adicionaram criolita ao óxido de alumínio, pois ela dissolve o óxido de alumínio e permite que a eletrólise ocorra por volta de uma temperatura de 1.000 graus Celsius. Aliás, esse processo, né, ficou conhecido como processo Hall-Héroult, né, por causa do sobrenome dos dois cientistas. Beleza. Aí, para você fazer o mesmo processo que o Hall-Héroult, né, tu pega um tanque revestido de grafite, né, vai ser o cátodo, põe uma mistura líquida de criolita e o óxido de alumínio. Põe também o ânodo de grafite, né, que vai ser o polo positivo, basicamente, né. Aliás, tem que ser barra de grafite porque eles têm que resistir a altas temperaturas. Daí, como o alumínio fundido é mais denso que aquela mistura líquida, né, ele é recolhido na parte de baixo do tanque, ele vai sendo retirado, né, de tempos em tempos, periodicamente. E, além disso, a eletrólise do óxido de alumínio na presença de criolita, ela apresenta diferentes reações secundárias, né? Por exemplo, o oxigênio que ficava no óxido de alumínio eventualmente reage com um eletrodo feito de grafite, formando CO2. Então, ele participa da reação, só que não sendo inerte. Enfim, eu acho que é só isso mesmo, a apresentação. Enfim, acabou. Ok. Realmente, acho que, assim, lógico, a reação aqui
da eletrólise, né? O Enzo apresentou muito bem. Enzo, eu vou contratar você para usar a lousa para mim, viu? Realmente você escreve bem melhor do que eu na lousa, tá pedindo desculpa pela desorganização, imagina a minha. E aí, pessoal, realmente é o conceito, né? Que foi que eu tinha pedido para o grupo trabalhar e trazer um exemplo. Eu gostaria de realmente parabenizá-los pela discussão, principalmente aí, né, o exemplo da eletrólise. Eu acho que ficou bem claro. Alguém não conseguiu entender com relação à eletrólise, o conceito do que é eletrólise? Alguém ainda ficou com alguma dúvida? Acredito que não, né? Então, ó, nós vamos passando aqui 8 e 2, e no final a gente volta caso tenha mais alguma dúvida, tá? Mas parabéns aí para o grupo. Então, o amigo de vocês, o Paulo, realmente não apareceu, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos o tema 4, que é eletrólise aquosa e aplicação da eletrólise. Quem é o grupo quem que é os integrantes do tema 4, por favor? Quem são, pessoal? Eu estou, assim, um pouco rápida, mas é porque também o seminário de vocês está bem explicado. Sou eu, Pode Felipe. falar. Felipe, quem mais, Felipe? Gabriel Rodrigues. Gabriel Rodrigues. Guilherme Caetano. Guilherme, nossa, vamos lá. Guilherme Caetano. Gabriel Ícaro. Ué, por que esse grupo tá cheio assim? Gabriel Ícaro. E Luiz Guilherme. Nossa. E o grupo do Daniel, só ele e o outro. E também o Enzo, né? Só ele e o outro. Então, Felipe, Gabriel Rodrigues, Guilherme Caetano, Gabriel Ícaro e Luiz Guilherme. Isso. E vocês ficaram com a eletrólise aquosa e a aplicação da eletrólise. Isso. É isso? Tá? Vou fechar meu microfone. Nós podemos, só conferindo aqui com vocês, nós podemos ir até que horas? Assim, Acredito. professor, o professor de educação física, ele só vai ver com nós as notas. Acho que se a senhora quiser, se nós precisar do tempo, a gente pode ir até umas 8h30. Tá certo, então tem umas 8h30, né? Então, ok. Então, vou deixar vocês apresentar, depois o tema 5, e aí a gente faz o fechamento. Pode ser? Ok. Então, vamos lá. Fechando o meu microfone aqui e podem começar. Bom, o nosso grupo vai falar sobre a eletrólise aquosa e eu vou passar para uma colega para poder explicar um pouco da definição dele. Bom, a eletrólise aquosa, também chamada de eletrólise em meio aquoso, eletrólise em solução iônica aquosa, é uma reação que proporciona a oxirredução não espontânea. Ou seja, é uma reação que utiliza de uma corrente elétrica para provocar reações de oxidação e redução. Tudo isso em um meio aquoso. Esse meio aquoso ele é composto por uma solução de água e um soluto iônico, como por exemplo o sal. A forma mais simples da gente realizar a eletrólise aquosa é Pode pôr na imagem. Na imagem. Isso. É usando um recipiente que vai conter a reação. 2 eletrodos, um que vai estar conectado ao polo positivo da pilha, esse vai ser o cátodo, e um que vai estar conectado ao polo negativo, esse que vai ser o anodo. A gente vai precisar de uma fonte de alimentação de corrente contínua, no caso a pilha, e aí essa pilha vai alimentar os 2 eletrodos, o cátodo vai realizar o processo de redução e o anodo vai realizar o processo de oxidação, fazendo a oxirredução. E, de forma bem simplificada, é isso. Agora, meu colega Gabriel Ícaro vai explicar, de forma mais detalhada, como que ocorre o processo da eletrólise aquosa. Bom, volta aqui só um pouquinho. Gabriel, quem acabou de falar foi o nosso amigo que?
Felipe. Felipe, volta só a imagem, só um pouquinho para nós, por favor. Tá. Volta aí. Lá na imagem mesmo do esquema que você colocou. A outra aqui. É aqui e aqui. Esse sinal aqui está correto? Qual deles? Os sinais estão corretos. Oi? Os sinais da imagem. Isso. Tá correto. Então, tá correto? Aqui tá correto. É a bateria aqui é positiva e aqui é negativa. Aqui tá correto. Não, tá certo. Eu olhei, tá certo. Desculpa. Na hora que eu vi, achei que estava trocado. Não, tá certo. Tá ok, então. Tá certo, pessoal. Fechando, desculpa. Eu é que tô. Ok. Bom, eu vou falar um pouco sobre o processo da eletrólise no meio aquoso. Como a gente sabe, a eletrólise no meio aquoso é uma reação de oxirredução não espontânea, que basicamente ocorre pela passagem de corrente elétrica por um meio de solução de íons dissolvidos em água. E para entendê-la, eu vou explicar para vocês um pouco de como isso ocorre. Bom, como já dito, a eletrólise aquosa, a gente tem que entender e levar em consideração que os íons derivados da água e os íons derivados do composto dissolvido são uma junção dos mesmos. Ou seja, pela fórmula NaCl de aquoso, que resulta na Na aquoso positivo mais o cloreto aquoso, assim a solução passa a ter os dois cátions, basicamente, e os dois ânions, de OH e Cl-. No entanto, o cátion e o ânion, eles sofrem uma oxirredução pela descarga elétrica, e por isso a gente pode identificar qual dos dois será afetado, ou seja, por uma fila de prioridade, assim, entre aspas, representada seguindo a ordem crescente, ou seja, dos cátions, que são os metais da família 1 e 2, 1,2 e 13, de H+, e outros metais, e os ânions, que são os ânions oxigenados, e o F-, que no caso resulta em OH-, e os ânions não oxigenados. Ou seja, por isso a gente pode entender que a eletrólise em solução aquosa e o de cloreto de sódio, a gente pode ter os íons de H+ e Cl-, que sofrerão uma descarga elétrica, e também em torno disso, a gente pode fazer uma análise do cátodo e do anodo. Fazendo a análise do cátodo e do anodo, a gente pode perceber que no polo negativo da célula eletrólica, os elétrons chegam a um eletrodo, e é por onde eles migram, dos cátions presentes na solução para onde ocorre a descarga do cátion, do H+. Ou seja, a redução traz consigo a equação seguinte, que seria o 2H+, mais 2I, que resulta em H2. No anodo, o polo positivo da célula eletrólica, ou seja, os cátions presentes neles, sofrem uma descarga e perdem os elétrons, por ter prioridade de descarga sobre o OH- e o Cl-. Eles migram para o anodo, e onde sofre com isso uma oxidação, que é resultante da equação seguinte. Como vocês podem observar, 2Cl- de aquoso, que resulta em 2E, mais Cl2. A gente também pode escrever a equação geral do processo de eletrólise somando as reações em cada etapa do processo. Ou seja, tem a dissociação, né, que é a auto-ionização da água, e a redução do cátion, que é a oxidação do ânion. Balanceando basicamente isso, a gente pode resultar na fórmula seguinte, que seria 2NaCl de aquoso, que resulta em 2Na
positivo de aquoso mais 2Cl negativo de aquoso, que resulta também, se a gente fazer a cortagem, né? 2H2O, que resulta em 2H+, mais 2OH-. E 2 de hidrogênio positivo mais 2 de E, que resulta em H2 aquoso, praticamente. E, por fim, a gente tem o 2Ca de cloro aquoso, que resulta em 2E mais Cl2, praticamente. Nisso, a gente pode analisar que dentro da equação, a gente acaba formando uma soda cáustica, NaOH. E nessa formação da soda cáustica, um dos produtos da reação, além do gás hidrogênio, forma também o cátodo, que é o gás cloro, formando o anodo. E, por fim, eu vou passar para o meu colega Gabriel Rodrigues, que vai explicar para vocês um pouco sobre a produção de hipóxido de sódio. Bom dia, pessoal. Bem, então, né? Agora eu vou falar de um dos usos não tão importantes, né? Porque, infelizmente, pelo que eu pesquisei na indústria, não se usa esse processo, mas é uma experiência bem legal fazer em casa, dá para fazer, é a produção de hipoclorito de sódio, né? A que boa, água sanitária. Bem, vamos começar. O hipoclorito de sódio, né? Que é um sódio, um átomo de cloro, um oxigênio, é um composto alvejante, né, que retira a cor dos tecidos. Essa retirada de cor, né, acontece porque o alvejante é um material extremamente oxidante. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, a gente está chovendo. Sim, Tranquilo, Gabriel. Sim, sim. Certo. Então, como ele é um material alvejante, porque por causa desse cloro e desse oxigênio, né, que existe na molécula, ele consegue oxidar, né, os materiais dos tecidos, as tinturas dos tecidos, retirando seus elétrons e assim desequilibrando totalmente as moléculas de tintura. Bem, na produção, ele é, por meio eletrólito, ele é obtido a partir da eletrólise aquosa do cloreto de sódio, né, o sal de cozinha. Mas primeiro, né, para isso, a gente tem que dissolver o sal na água, né, para fazer a desassociação iônica, o que nos dá íons cátion sódio e ânions cloro, todos na forma aquosa, né. Bem, como o Icaro explicou, na eletrólise aquosa, tanto os cátions e ânions, tanto da água quanto do soluto, vão por parte participar da reação. Os cátions presentes na solução são os íons hidrogênio e os íons sódio, mas os íons hidrogênio têm um potencial de redução maior que os íons sódio, assim favorecendo, né, que no cátodo o hidrogênio possa, né, receber esse elétron, receber o elétron, né, do cátodo, e assim se recombinarem, formarem um gás hidrogênio e deixar o sódio para trás na solução. No anodo, né, onde ocorre a oxidação, vai ter uma disputa entre os íons cloro. Pode passar, Ícaro. Isso aí é só os cátions, agora os ânions. No anodo, né, onde onde os ânions são aproximados, vai ter uma disputa entre os íons cloro e os íons hidroxila. E bem, né, o cloro tem um potencial de oxidação menor que a hidroxila, então o cloro vai ganhar nessa disputa, vai ganhar o elétron? Sim, ganhar o elétron, eu li errado. Ele vai ganhar os elétrons e vai formar gás cloro, enquanto a hidroxila vai ficar para trás. Aí, sendo a reação global seria 2 mols de sal mais 2 mols de água, 2 mols. Vai dar 1 mol de hidrogênio, 1 mol de gás cloro e 2 mols de soda cáustica. O que não é exatamente o que queríamos. Bem, né? A gente quer hipocloreto de sódio, não hidróxido de sódio. Mas aí
o hidróxido de sódio, né, ele vem dessas hidroxilas e dos sódios que ficaram na solução, tá? Que eles não conseguiram ser reduzidos oxidados. Mas esse gás cloro que é produzido no anodo, e como subproduto, né, que em teoria iria para a atmosfera, quando ele é borbulhado, né, saindo do anodo, ele reage com o dióxido de sódio dissolvido e meio que substitui o hidrogênio na molécula. E, né, isso aí forma aí o hipoclorito de sódio. Uma coisa interessante dessas reações da eletrólise aquosa é que, caso ocorra a produção de gases no processo, o que geralmente vai ocorrer, para ver o nome, para ver a reação, tem que haver uma sobretensão para conseguir quebrar as moléculas. Isso aí, essa sobretensão, às vezes, pode bagunçar um pouco a teoria, né, do que a gente vai conseguir de produto na reação. E vai. Agora eu vou passar para o meu colega Luiz Guilherme. Ok, gente, eu vou falar sobre o processo de galvanoplastia. Vou colocar lá. Aí. Então, o que é o processo de galvanoplastia? É um processo em que você vai cobrir um objeto com os átomos de outro metal. Os dois têm que ser metais. Para fazer esse processo, você vai precisar de uma barra, preferencialmente uma barra do metal que você vai querer cobrir. Que você vai querer pegar para poder cobrir o objeto. Você vai precisar do objeto metálico em questão. Você vai precisar também de água e de um soluto que contenha íons do material que você vai querer cobrir, do material que você vai querer cobrir o objeto, e de uma fonte de tensão. Por exemplo, aí está a galvanoplastia desse objeto, desse anel de alumínio, poder cobrir com ouro. Aí o que vai acontecer? Você coloca o pedaço de ouro no polo positivo e o anel de alumínio no polo negativo. O ouro vai ser o anodo, ele vai oxidar e vai fornecer os elétrons para essa reação. Esses elétrons vão ser puxados pelo polo positivo e vão se depositar no anel de alumínio, que vai ser o nosso cátodo. E como o ouro está perdendo elétrons, ainda mais na água, ele não vai conseguir manter a sua estrutura metálica, ele vai se dissolver em íons. Esses íons eles vão passar pela água e vão chegar no anel de alumínio, onde eles vão pegar os elétrons que eles perderam de volta. Aí eles vão cobrir o anel de ouro. Simplificadamente, é isso. Assim, você não pode fazer isso com qualquer tipo de metal, porque mesmo que o metal em questão cubra o outro, você pode passar o dedo e ele pode sair. E não é qualquer tensão que você pode usar também, porque se a tensão para poder fazer a reação que você quiser for baixinha, menor do que a da água, e você aumentar, você vai começar a produzir bolhas de hidrogênio, que talvez não sejam interessantes para o seu processo. Você pode colocar, por favor, na segunda imagem? Certo, aí no caso vai acontecer uma cobriação dessa moeda aí. O nosso anodo vai ser a barra de cobre e o cátodo vai ser a moedinha. Os elétrons da barra de cobre vão ser atraídos pelo polo positivo, vão se depositar na moeda e vai acontecer a dissociação em íons desse pedaço de metal de cobre. Isso tudo numa solução de sulfato de cobre. Aí eles vão ser atraídos pelo polo negativo, já que eles perderam um elétron, eles estão com uma carga positiva carregada, e sobre a superfície da moeda eles vão pegar os elétrons dele de volta, o que vai fazer eles voltarem ao estado sólido, junto com os elétrons deles. É isso, basicamente. Agora eu vou passar para o Guilherme. Opa, bom dia. Eu vou falar sobre eletrorefinamento. O que é eletrorefinamento? Como o próprio nome diz,
elétron de eletrodo e refinamento de refinar, tornar o impuro em puro. Para se fazer isso, como mostra a imagem ali, ó, o anodo normalmente é um material impuro e o cátodo um material previamente puro. A solução na qual eles se encontram tem que ser referente ao mineral que você quer purificar, tipo, como o cobre ali, ó. É mergulhado junto a deixa eu ver o nomezinho aqui que eu esqueci de novo, calcocita, que é Cu2S, que com contato com ar vira sólido. O que esse processo faz, basicamente? Ele reduz o puro, aumentando sua massa, porque o cobre impuro vai perder as impurezas. As impurezas são tipo ouro, prata. Aí você se pergunta, por que ouro e prata é impureza, sendo que são materiais nobres? Porque o cobre é o que você quer, o resto você não precisa, é impuro. Esse processo gera lama anódica, que é uma lama que sai do anodo, por isso anódica, que tem as impurezas que você não quer. Aí, normalmente, se usa essa lama para refinar outros locais. Bom, qual é o problema desse processo? O problema desse processo é que ele precisa de limpeza frequente. Essa daí não precisava, aí que você colocou errado. Essa daí é muito lá para frente, não é agora. O problema desse processo é que ele gera curtos-circuitos, corrosão, acúmulo de impurezas, o que danifica ele. Precisa de limpeza frequente, já que as dendritas, que é aquela imagem preta ali, que crescem deformaticamente, começam a transmitir a eletricidade, ao invés de ser utilizada no processo. Bom, Ícaro, pode parar aí que eu quero mostrar o videozinho aqui para exemplificar o que eu quero dizer. Como é que é? Cadê? Achei. Tá todo mundo vendo aqui? Sim, Gui. Ok. Presta atenção aqui no cobre puro. Com isso, vemos que o cobre puro ele vai aumentando conforme o tempo. Aquele vídeo ali foi acelerado bastante. É um processo que demora muito tempo. É basicamente isso. Finalizamos aqui. É isso, professora. Meu grupo agradece a participação de todos e a presença de todos até agora aqui. Muito obrigado. Obrigada. Então, foi o Felipe, inicialmente, depois o Gabriel Ícaro, depois o Luiz Guilherme, depois o Gabriel Rodrigues e, por fim, o Guilherme Caetano. Foi isso? Luiz Guilherme Gabriel Isso mesmo. Rodrigues inverte. Luiz Guilherme. Cadê o Luiz Primeiro foi Guilherme? Gabriel Falou. Rodrigues, Luiz Guilherme. Gabriel Rodrigues, depois o Luiz Guilherme. Isso, não, mas eu peguei aqui de vocês, tá certo. Tá, então assim, basicamente aqui, né, vocês fizeram a aplicação da eletrólise, o que tinha sido
comentado lá no tema 3 do conceito, né? Então, aqui vocês mostraram a aplicação industrial, né, Gabriel? Inclusive mostrando aí, então, a síntese do hipoclorito, né? Tá ok? Então, vamos passar agora para o próximo, pessoal, aí, que é o tema 5, que é a lei de Faraday, né? Nós estamos aí com poucos minutos, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Daí eu faço o encerramento no finalzinho. Quem é o pessoal do tema 5? Tema 5, que é a lei de Faraday e a quantificação da eletrólise. Só faltando aqui, né? Tô só ouvindo. Não deixa eu esquecer, Guilherme Caetano, né? Você apresentou a equação de Nernst. Depois a gente volta lá um pouquinho, pode ser? Você depois mandou tirar, não sei por quê. Guilherme Caetano. Bom, não sei se ele está me ouvindo, mas depois a gente volta lá no Guilherme Caetano, que é o tema 4. Vamos lá. Quem é que falou agora comigo? Então, quais são os integrantes do tema 5? Marcelo, Frederico Nunes, Gabriel Almeida, Marcelo, Gustavo, Fala lá, senão eu não consigo. Frederico. Marcelo, Frederico, nossa, o nome Frederico está aí. Frederico, quem mais? O Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes. Não entendi porque que esses grupos foram grandes e os outros foram curtos, que era o principal. Quer dizer, era o conceito. Marcelo, Frederico, Gabriel Fernandes. Gustavo. Danilo. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, Rafael, não foi legal a divisão, viu? Rafael. A gente tentou fazer isso no grupo, mas acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Marcelo, Frederico, Gabriel Fernandes, Gustavo, Danilo e Rafael. Assim, é só fazendo uma observação. Eu sei que o tempo foi restrito, mas a gente teve grupo com 2 alunos. Vamos lá, então. Eu vou deixar vocês projetarem aí e depois a gente faz os comentários, tá bom? Vamos lá. Bom dia, professora. Como a senhora havia falado, o grupo é composto por Marcelo, Danilo, Frederico, Gabriel Fernandes, Gustavo e Rafael. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a lei de Faraday e a quantificação da eletrólise. Bem, a lei de Faraday, ou lei de indução eletromagnética, enuncia que quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Essa lei foi estabelecida por Michael Faraday em 1831, a partir da descoberta do fenômeno da indução eletromagnética. Para sua concepção, o Faraday realizou inúmeros experimentos. Sendo uma lei fundamental do eletromagnetismo, foi o ponto de partida para a construção dos dínamos e sua aplicação na produção de energia elétrica em larga escala. Nas usinas de operação de energia elétrica, a energia mecânica produz a variação do fluxo magnético. A partir dessa variação, surge no gerador uma corrente induzida. E pode passar, Daniel. Na foto, a gente pode ver o esquema de uma usina hidrelétrica. Esse tipo de usina utiliza o movimento da água, uma energia mecânica, para gerar o fluxo para gerar a variação do fluxo magnético. Tudo bem, Marcelo? Eu não estou conseguindo te ouvir. Tudo bem sim, professora. Pode seguir aí o próximo pegante. Tá. Então, pessoal, encerrou. Agora foi o Marcelo que acabou de falar. Foi você, Marcelo? Isso, professor. Foi eu quem falei. Uhum. Então, eu vou pedir para vocês, quando estiverem falando, iniciando, falar o nome, porque são muitos, né?
tá? Está começando, e já encerrar e pedir para o outro começar. Tudo bem? Então, o próximo integrante, por favor. Professora, é um pouquinho que ele tá. Ele tá tendo um problema no áudio. Qual é o próximo integrante, pessoal? É o Fred, né? O Fred, mas ele disse que tá com problema com o microfone. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, professor. Tá ok. O Frederico está com o microfone aberto, só que eu não estou conseguindo ouvir. Bem, como ele não está conseguindo falar aqui, eu vou dar uma breve continuação. Mas essa era a parte Tá do ok. Frederico. Certo. Quem que é que vai falar agora é o Rafael? Vou continuar eu, Marcelo. Marcelo, tá bom. Bem, pode passar, Daniel. Pode passar para a próxima também. Bem, a lei de Lenz, vou falar um pouco sobre a lei de Lenz. Com a lei de Faraday, é possível determinar o valor da FEM induzida em um circuito e, a partir daí, podemos encontrar a intensidade da corrente induzida. Contudo, verifica-se que a corrente induzida apresenta sentidos diferentes conforme a variação do fluxo magnético. Em 1834, o físico russo Heinrich Lenz, baseado nos trabalhos de Faraday, propôs uma regra para a definição do sentido da corrente induzida. Nesta época, já era conhecido o fato de que a corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético e que esse fenômeno também ocorria com a corrente induzida. Lenz observou que o sentido deste campo depende do aumento ou da diminuição do fluxo magnético. Entendendo agora. O meu nome é Gustavo. A lei de Lenz estabelece que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida vai ser o contrário da variação do fluxo magnético. Isto é, se o fluxo magnético aumenta, aparecerá no circuito uma corrente induzida que criará um campo magnético induzido no sentido oposto ao campo magnético criado no circuito que o circuito está imerso. Aí, nesse slide tem um ímã aproximando de uma espira. Essa aproximação produz um aumento durante um intervalo de tempo do fluxo magnético através da espira. Nessa situação, o campo magnético criado pela corrente induzida surge para anular esse momento, portanto, tem um sentido contrário ao campo magnético do ímã. Pode passar. Não, já estão os dois aí, né? Aí, por outro lado, se o fluxo magnético diminui, o sentido da corrente será que o campo magnético vai ser... Calma aí. O sentido da corrente que será produzido por ela terá o mesmo sentido que o campo magnético criado pelo ímã. Na segunda figura aí, que está no canto inferior direito, representa o ímã se afastando da espira. E, nesse momento, o campo criado pela corrente induzida surge para impedir que ocorra a redução do fluxo. Logo, tem o mesmo sentido que o campo do ímã. Agora, o outro integrante do grupo vai falar sobre as leis de eletrolise.
Bom dia, eu sou o Rafael e como o Gustavo disse, vou dar continuidade aqui falando das leis da eletrólise. Bom, já foi muito bem explicado, né, pelos 3 grupos anteriores, mas eu vou dar aqui só uma rápida revisão. Bom, falando sobre a eletrólise, né, esse que é um processo que a gente estuda em química e principalmente em eletroquímica, onde a energia elétrica é transformada em energia química. E esse processo que não é espontâneo, ele se inicia quando se faz uma corrente elétrica passar por um líquido que fica em um recipiente denominado cuba eletrolítica, dando origem a reações químicas de oxidação com transferência de elétrons. E como também os 2 grupos anteriores já explicaram muito bem, existe a eletrólise ígnea, em que a substância líquida está fundida, sem a presença de água, e a eletrólise em meio aquoso, em que uma substância é dissolvida em água. Aí forma soluções eletrolíticas, onde ficam íons livres na solução que conduzem a eletricidade. Bom, atualmente a eletrólise é amplamente empregada em indústrias químicas, como na purificação de metais, na produção de elementos isolados e de substâncias simples, que não existem na natureza, entre muitos outros processos, né? E para realizar esses processos, requerem muitos cálculos precisos, para que os engenheiros possam determinar e avaliar quanto é o rendimento da produção, quanto de matéria-prima vai ser necessário, qual o tempo de duração do processo e quanta corrente elétrica vai ser necessário aplicar. E para isso, né, o físico químico inglês Michael Faraday, que pode passar, estou vendo no slide. Pode passar aí o slide. Não tem. Isso, anterior. Do que mostra o Michael Faraday. Mas, bom, falando isso, né? O físico químico inglês Michael Faraday, o da imagem, ele estudou essa eletrólise e ele criou 2 leis para que permitissem relacionar, né, os aspectos quantitativos desse processo, para determinar os aspectos mencionados anteriormente e facilitar, entre aspas, né, a vida desses engenheiros que realizam esses cálculos. E a sua primeira lei dizia o seguinte, entre aspas: a massa de uma substância formada ou transformada por eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que atravessa o sistema de um eletrodo a outro. E agora eu passo minha fala para o Gabriel Fernandes. Certo. Meu nome é Gabriel, agora eu vou dar continuidade que o Rafa falou sobre a lei e vou dar uma explicada também. Essa primeira lei, ela significa que a carga elétrica do sistema, se ela for dobrada, a massa da substância irá dobrar também. Do contrário, se a carga elétrica do sistema for diminuída pela metade, a massa da substância produzida também será a metade, e assim por diante. A carga elétrica é simbolizada pela letra Q, e pode ser calculada pela multiplicação da intensidade da corrente elétrica aplicada e pelo tempo. Então, no caso, fica carga elétrica igual a corrente vezes o tempo. Tanto a intensidade da corrente elétrica quanto o tempo podem ser medidos experimentalmente por meio de um amperímetro e com um cronômetro, respectivamente. A unidade de corrente é ampere, de tempo é o segundo, como todos sabemos. Portanto, a unidade de carga elétrica será amperes por segundo, que é amperes segundo, que é o mesmo que o Coulomb. Carga é igual a corrente vezes o tempo, carga é igual a ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo é igual a Coulomb. A segunda lei de Faraday permite determinar a quantidade de matéria, mol, de elétrons que participa da eletrólise e a massa da substância que foi formada ou transformada durante esse processo. Na realidade, até a época de Faraday, as partículas subatômicas, tais como os elétrons, ainda não haviam sido descobertas. Ele também não sabia sobre a grandeza mol. Faraday usou outros conceitos para expressar a sua lei, porém, essas estão em desuso atualmente. Usaremos conceitos adaptados, que, em síntese, são as mesmas coisas. A carga do elétron foi descoberta em 1909 por Robert Andreas Millikan. Figura abaixo, essa sendo igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O número de Avogadro diz que um mol contém 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Assim, para descobrir a quantidade de carga elétrica que tem um mol de substância, basta multiplicar os valores.
1.6 vezes 10 a menos 19, vezes 0,2, vezes 6,02, vezes 10 a 23, que dá 9,65 vezes 10 elevado a 4 coulombs. Esse valor, 9,65 vezes 10 elevado a 4 coulombs, ficou conhecido como constante Faraday, e foi simbolizado pela letra F, em homenagem ao trabalho desse cientista. Acabou? Acabamos? Sim, Acabou? pode ir, próximo. Gabriel Fernandes, acabou? Por último, agora sou eu, professor Danilo. Ixi, já estava encerrando, Danilo. Então, vamos lá. Danilo. Pode falar, Danilo, por favor. Os cálculos relacionados à eletrólise são recursos matemáticos utilizados para quantificar diversos aspectos fundamentais referentes ao fenômeno da eletrólise, como massa Isso. de metal a ser depositada, tempo de ocorrência do processo, quantidade de matéria, no caso, número de mols, do elétron, massa produzida durante uma eletrólise em série, cálculo de pH de soluções após a eletrólise, determinar o volume de gás produzido durante a eletrólise. Para realizar os cálculos referentes à eletrólise, é importante conhecer as fórmulas que podem ser utilizadas. Primeira fórmula. Para cálculo de carga elétrica, utiliza Q é igual a I multiplicado por T. Q é a quantidade de carga, I é a corrente, T é o tempo. Na segunda fórmula, M é igual a I multiplicado por T multiplicado por E. M é massa, I é corrente, T é tempo e E é energia. Tudo isso dividido por 96500, 96.500. Na terceira fórmula, para o cálculo de massas durante a eletrólise em série, a massa A dividido por energia A é igual a massa B dividido por energia E. E é isso. Alô, alô, alô. Alô, alô, Consegue alô. ouvir? E aí? Nossa, Frederico, consigo. Para variar, meu microfone deu problema mais uma vez, mas por sorte eu consegui achar o problema. Bem, como a senhora pode ter visto, os problemas técnicos meio que me jogaram para baixo dessa vez, mais uma vez. Não, mas pode fazer o comentário seu, por favor. Meus colegas me auxiliaram, né, pegaram a minha parte, eu agradeço muito por isso. Eu vou só apenas falar da fórmula de Faraday, que era a minha parte, e aí a gente pode encerrar rapidamente. Danilo, se você puder apresentar o slide da fórmula, só para falar rápido, dar uma pequena contribuição. Bem, essa é a fórmula de Faraday para força da eletromotriz induzida, certo? Que é como está expressa aí, a força da eletromotriz vai ser igual ao delta φ, né? Delta φ é a letra grega romana, que significa variação de fluxo eletromagnético, magnético, dado em Webers, que foi o cientista que fez vários estudos atrás disso, e a Weber foi dado em homenagem a dele, pelo intervalo de tempo que é o ΔT, dado em segundos. Como meu colega já tinha falado, né, a minha parte, com essa forma é possível ver, né, a partir da lei de Lenz, a corrente induzida pelo sistema, através do circuito. Por meio do cálculo de Faraday, pode-se utilizar a lei de Lenz e achar a corrente que vai ser induzida no circuito. Apenas falar mesmo isso para dar alguma contribuição, já que, infelizmente, meu microfone deu problema. Peço perdão pela inconveniência. Né? Sem problemas, Frederico. A tecnologia ela ajuda, mas também às vezes ela dificulta, né? Mas enfim, eu acho que o que era importante aqui já foi discutido e colocado. Eu acho que vocês, eu sei que nós estamos aí em cima do tempo, extrapolando o tempo, eu só vou ser bem sucinta. A proposta era realmente que nós entendêssemos de uma forma bem ampla, né, o conceito e a aplicação da eletroquímica. Eu acho que esse recado foi dado. Lógico que tem algumas questões matemáticas, né, de discussão mais profunda, principalmente daqui com relação
a questão da eletrólise, né, aplicação industrial, mas, de uma forma geral, vocês que são da área de eletrônica também, vocês conseguem discutir isso de uma forma mais clara e objetiva. Então, assim, o objetivo nosso foi mostrar a aplicação, né, de um tema da química, da eletroquímica, dentro da área de vocês, do curso técnico de eletrônica. E eu tinha falado, né, de uma forma bem geral, e o nosso amigo falou, e eu queria só fazer um complemento muito importante. Deixa eu ver se eu me perdi aqui o nome dele, mas é Guilherme Caetano. Cadê você, Guilherme Caetano? Foi embora? Já foi embora, né? Acho que foi. Ele apresentou lá, e aí o Enzo também comentou isso. E eu fiquei, assim, feliz, né, pela essa percepção de vocês. O Enzo colocou assim, isso a gente tem que extrapolar, assim, tem que aplicar um potencial, né, tem que ter uma fonte geradora que tenha um potencial superior, né, ao potencial da diferença de potencial lá da eletrólise, ou seja, tem que ser, se for menos, né, foi isso, Enzo, que você colocou? 4 elétrons volts, eu tenho que aplicar um potencial bem maior do que isso, industrialmente se aplica isso. E logicamente, eu estou trabalhando com a temperatura de 800 graus, no caso da eletrólise ígnea, né, pensando aí na questão do sal de cozinha, do cloreto de sódio. E, logicamente, os potenciais padrões, sim, pode falar. Guilherme Caetano. Guilherme Caetano respondeu no chat a sua questão. Ah, tá. É porque às vezes eu esqueço de olhar. Eu só queria colocar que ele apareceu, não sei, de algum momento, ele colocou a equação de Nernst lá. E depois ele falou, isso é mais para frente. Eu não entendi muito, porque depois mais para frente não colocou ela mais. Então, eu acho que é mais para frente, né, no estudo de eletroquímica, né, Guilherme? Quando você for estudar lá na engenharia, a disciplina de química